Nós vamos caminhar agora para definir continuidade de funções. Vocês já sabem o que é uma função contínua, já viram lá no cálculo, mas nossa intenção aqui é dar uma definição rigorosa do que significa dizer que uma função é contínua, isto é, uma definição rigorosa de continuidade de função. Para entender o que é uma função contínua, ajuda a entender o que é uma função não contínua. E aí, fazendo a oposição, a gente pode entender o que é uma função contínua. Observe aqui esses 3 exemplos de funções não contínuas. Ainda que eu não tenha dito o que significa a definição precisa, rigorosa de continuidade, pela ideia intuitiva que já se tem do cálculo, pode-se observar que essas 3 funções são descontínuas. E elas têm 3 tipos diferentes de descontinuidade. Observe que a primeira é uma descontinuidade de buraco, é uma descontinuidade em apenas um ponto. A função ela é contínua em outros pontos, repara que o gráfico da função, o traço, a linha, segue aqui de forma contínua. Pode-se ter aquela ideia que vem do cálculo, que você consegue desenhar o gráfico da função sem tirar o lápis do papel. No entanto, chega aqui em um momento em que a função tem um buraco. A função não está definida de forma natural aqui se continuasse o mesmo traçado do lápis. Ela está definida num ponto em outro local, e aí tem um buraco aqui. Esse é um tipo de descontinuidade. Esse segundo exemplo aqui de descontinuidade é chamada de descontinuidade de salto, onde a função vem seguindo um traçado natural aqui, como se fosse, por exemplo, com um lápis no papel, mas num dado momento dá um salto. Não apenas tem buraco, mas os traçados se afastam. Então observe que não tem uma continuidade do traçado aqui. E um outro tipo de descontinuidade é a descontinuidade com uma assíntota, ou descontinuidade assintótica. Observe que aqui, quando x se aproxima deste valor aqui na horizontal, aqui onde está essa linha tracejada, então o gráfico da função cresce indefinidamente. Nesse caso aqui, o limite quando o x tende a esse x0 que está aqui na horizontal, pela direita nesse caso, a função tende a infinito. E a função está definida no próprio x0, nesse pontinho que está aqui em vermelho. Então, observe que aqui também houve uma descontinuidade do traçado da função. Bem, esses gráficos nos dão uma ideia intuitiva, uma ideia visual, uma ideia gráfica do que são funções não contínuas. Então, o que a gente tem que tentar fazer é observar o que acontece de comum nesses 3 exemplos, e isso que acontece de comum é aquilo que não pode acontecer para uma função ser contínua. Então, a gente vai definir uma função contínua quando não ocorre o que está ocorrendo nesses 3 exemplos aqui. Observe que o que tem de comum nesses 3 exemplos, embora sejam 3 tipos diferentes de descontinuidade, é que o valor da função no ponto onde se quer verificar a continuidade está distante dos demais valores da função na proximidade desse ponto. Então, se eu tomo esse ponto aqui na horizontal, observe que a imagem dele está muito distante das imagens dos outros pontos que estão próximos desse ponto aqui na horizontal. Mesma coisa ocorre aqui no segundo exemplo. Se eu tomo o ponto aqui do qual a gente quer estudar a continuidade, observe que a imagem dele está distante das imagens de outros pontos que estão próximos a esse ponto aqui no valor do domínio. E no terceiro exemplo, a imagem do ponto da qual a gente quer estudar a continuidade está muito longe dos demais pontos. Se eu tomar um ponto horizontal aqui bem pertinho, a imagem dele vai estar lá em cima, porque a função aqui é assintótica. Então, de alguma forma, a gente quer traduzir o fato da função ser contínua por dizer que a imagem do ponto onde a gente quer estudar a continuidade está próxima da imagem dos demais pontos. É como se eu conseguisse colocar esse pontinho aqui em vermelho por cima desse ponto em branco. Então, aqui tem alguma semelhança com o conceito de limite, que nós já vimos lá atrás. Mas aqui não é exatamente limite, embora seja parecido. Aqui a gente quer falar da imagem do valor da função, especificamente próximo dos demais valores da imagem da função. Em outras palavras, a gente quer dizer o seguinte: para valores de x próximo do x0, x0 é o ponto do qual eu quero estudar a continuidade, então, para valores de x próximos do x0, as imagens desse x têm que ficar próximas da imagem do x0, que é o que não está ocorrendo aqui nesse caso, nesse exemplo. Como podemos escrever isso de forma rigorosa? Nós já vimos lá no conceito de limite que a ideia de estar próximo não pode ser traduzida como uma distância ser decrescente. Olha aqui, por exemplo, no caso da função, em que f de x é igual ao módulo de x para x diferente de zero, mas f de x é igual a menos 1 para x igual a zero. Observe que a imagem do zero está aqui embaixo no menos 1. Note que a distância das imagens, quando x se aproxima do zero,
diminui, a distância é decrescente para o ponto -1. No entanto, a função é descontínua, porque embora seja decrescente, aqui para o -1, não fica arbitrariamente próximo de -1. Então pode acontecer da distância ser decrescente e a função não ser contínua. A recíproca também é falsa. Observe o gráfico dessa função aqui. Ela é contínua no zero, intuitivamente falando, visualmente falando. No entanto, a distância não é decrescente. Se eu tomo um x aqui e depois faço a distância dele diminuir para o zero, observe que a imagem do segundo é maior do que a imagem do primeiro. Ou a distância da imagem para a imagem do zero, do segundo, é maior do que a distância do primeiro para a imagem do zero. Isto é, a distância aqui no x diminuiu, mas a distância no y, na verdade, aumentou. Mas, visualmente falando, a função é contínua. Isto é, para que a função seja contínua, não é necessário que a distância seja decrescente. E como vimos no exemplo anterior, não é suficiente também que seja decrescente. Então, significa que não é necessário nem suficiente que a distância seja decrescente. Ou seja, a continuidade, o estar próximo, não tem nada a ver com a distância ser decrescente ou não. A distância pode estar oscilando e mesmo assim está diminuindo com respeito aqui à imagem do zero. Assim como tínhamos falado lá para limite, mesmo que eu restrinja o domínio da função a um intervalo menor, pode ter um outro exemplo de função. Essa aqui, por exemplo, vocês podem digitar isso no GeoGebra para poder ver o gráfico da função. Observe que qualquer intervalo que eu tome aqui próximo do zero, a distância é oscilante, mas mesmo assim a função é contínua. Veja que esse aqui é um exemplo não muito intuitivo de continuidade, né? Esse aqui fere aquela ideia de que a função é contínua quando a gente consegue desenhar o gráfico da função sem tirar o lápis do papel. Essa é uma boa ideia para uma introdução ao estudo de continuidade, que é feito lá no cálculo, mas isso só serve para funções mais comuns, as funções elementares, funções polinomiais, trigonométricas, exponenciais, logarítmicas. Para outros tipos de funções, essa ideia de tirar o lápis do papel não funciona. Aqui está um exemplo. Vocês podem desenhar o gráfico dessa função no GeoGebra ou em outro software de geometria dinâmica. Se você der zoom aqui e aumentar o tamanho próximo do zero, vai observar que a distância das imagens aqui para o zero está sempre oscilando, mas está ficando cada vez mais próxima de zero. Bem, como podemos traduzir então o conceito de continuidade? Como eu faço para dizer que f é contínua num ponto x0? Qual seria a forma rigorosa de dizer isso? De alguma forma, a gente está querendo dizer que quando o x se aproxima do x0, o f do x se aproxima do f do x0. Como podemos escrever isso analiticamente? Bem, a gente já viu aquela ideia do erro, a ideia do módulo lá no conceito de limite. Nós vamos repetir essa ideia aqui para o conceito de continuidade. A gente vai dizer quando f de x está ficando próximo do f do x0, quando for dado um epsilon como desafio e a gente conseguir colocar o módulo de f de x menos f do x0 menor do que esse epsilon que nos desafia. Então, por exemplo, se eu quero mostrar que a função f, cujo gráfico é essa linha aqui em vermelho, é contínua no ponto x0, então, dado um epsilon qualquer, dado uma vizinhança qualquer em volta do f do x0, então, observe aqui que é uma vizinhança com centro em f de x0 e raio epsilon. Cresce aqui uma distância epsilon para cima e cresce uma distância epsilon para baixo. Eu tenho que conseguir uma vizinhança em volta do x0, tal que todas as imagens, essa vizinhança em volta do x0 está pintada aqui de vermelho. As imagens dela são toda essa parte aqui que está nessa cor meio marrom, né? Misturou aqui o vermelho com o verde. Observe que toda essa parte aqui meio marrom, não sei que cor é essa, fica dentro dessa parte em verde, que foi o intervalo que foi dado como desafio. Se você me der um epsilon ainda menor querendo me desafiar mais, para a função ser contínua, eu preciso ser capaz de conseguir um intervalo em volta do x0, pode ser um intervalo diferente do anterior, tal que todos os elementos dentro desse intervalo têm imagens dentro do intervalo que você me deu como desafio. Ou seja, mesmo que você restrinja o espaço em volta do f do x0 e tome intervalos muito pequenos em volta do f do x0, eu consigo intervalos em volta do x0, tais que todos os elementos que estão dentro desse intervalo em volta do x0 têm imagens dentro do intervalo do f do x0. Ou seja, para valores suficientemente próximos do x0, suas imagens estão arbitrariamente próximas do f do x0. Isso tem que funcionar para qualquer epsilon positivo, isto é, dado qualquer epsilon positivo, eu tenho que conseguir um delta positivo, tal que sempre que a distância do x para o x0 é menor que o delta, então a distância do f do x para o f do x0 é menor do que o epsilon.